Vamos lá. Tá gravando Pronto. já. Então, vamos lá. Então, né, para começar a prova, né, ela é uma prova que traz uma temática nova a cada ano, tá? E aí, todo ano, nós temos um tema direcionado por um eixo temático. Então, em redação, nós estudamos os eixos temáticos. E eles são diversos, tá? São eixos que envolvem as áreas, né, que vocês estudam. Então, por exemplo, tem eixos que trabalham com a parte de linguagens, mais de geografia, né, tem eixo que trabalha com a parte de linguagens e história, né, tem eixo que trabalha com linguagens e, né, filosofia, sociologia, e assim vai. Então, esses eixos temáticos, eles são diversos, e o que mais, né, já apareceu na prova do Enem foi o eixo social. Então, são temas voltados, né, para a sociedade. Nós temos, né, o eixo social, nós temos o eixo educacional, nós temos o eixo, né, do meio ambiente, da segurança pública, da cidade e da urbanização. Né? Nós temos o eixo da tecnologia, o eixo da ciência. Nós temos também o eixo falei já da educação, né, da saúde. Né? Então, assim, nós temos eixos diversos, tá, gente? E esses eixos, eles, cada um, né, tem a sua especificidade. E aí, nessa especificidade, nós encontramos as temáticas que são direcionadas para a prova, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse tema é um tema que vai ser polêmico. Então, Angélica, como assim um tema polêmico? É um tema que vai exigir de você, né, uma reflexão. Então, a ideia da redação é fazer com que você consiga ter um pensamento crítico, tá certo? Então, assim, por isso que o texto, né, o gênero escolhido é o dissertativo argumentativo. Nesse tipo de gênero, você precisa, além de organizar as ideias, né, as informações que você tem sobre o tema, você ainda precisa defender um ponto de vista. O que é que significa isso? Você tem que convencer o corretor sobre o tema que está sendo abordado. Então, assim, professora, como é que eu convenço, né? Eu vou ter que demonstrar para ele conhecimento sobre aquela temática. Então, eu vou falar para vocês, né? Por exemplo, ano passado nós tivemos um tema que falou sobre as doenças mentais. Então, primeiramente, a prova de redação traz lá textos motivadores. E o que é que são esses textos motivadores? São textos que vão direcionar você para o que a banca deseja que você escreva, tá certo? Então, esses textos normalmente são três ou quatro textos, tá certo? Esses textos direcionam você sobre a temática. Então, os textos do ano passado falavam sobre as doenças mentais, tá certo? Normalmente vem já deixa você falar, tá certo? Normalmente tem um texto, né? Que é um texto que a gente chama de misto, tá? Boa noite. Um texto misto que tem tanto a parte verbal quanto a não verbal, né? Então, normalmente vem infográfico, tá certo? Pode vir anúncio também, publicitário, e outros textos que são textos normais, né? Que falam sobre a temática. Então, esses textos motivadores, eles servem para direcionar. Isso não significa que você pode pegar o texto com as informações e transcrever para o seu. Isso não é possível. Então, esses textos são apenas para o direcionamento do aluno e não para que você copie parte dele no seu. Inclusive, se você copiar partes dos textos motivadores, você vai perder em duas competências, que é a competência 2 e a competência 3, que eu já vou falar sobre elas também, tá certo? Então, texto motivador, eu leio, vejo o que, é que a banca ela quer que eu escreva, né? E depois, tá? Eu esqueço eles. Eu não posso trazer nenhum elemento do texto motivador para a minha redação. Sabrina, você pode falar, né? Você está com alguma dúvida? Sabrina levantou a mão. Será que era dúvida mesmo ou não? Sabrina, você tá com dúvida? Tire a dúvida aí, meu bem. Caso contrário, às vezes esbarra sem querer. Eu acho que não. Enquanto ela se manifesta aí, eu vou seguindo, tá bom, gente? Então, falando sobre os textos motivadores, o texto é só para direcionamento, tá? Outro ponto importante da prova é a gente conhecer as competências.
Vejam, vocês são avaliados por 5 competências, cada uma vale 200 pontos, tá? Então, a competência 1, ela analisa se você tem uma adequação à norma padrão culta. Então, se você possui adequação em relação à gramática, tá? Se você tiver erros como pontuação, acentuação, concordância, regência, qualquer erro gramatical, você vai perder nessa competência. Então, a partir de 3 errinhos, você já começa a perder 40 pontos na redação, tá certo? E se você tiver erros que são recorrentes, aí você vai perder 80. Se você tiver muitos problemas de gramática, você vai, né, perdendo de 40 em 40, tá? A segunda competência é aquela que pede a adequação tanto ao gênero, que é o dissertativo argumentativo, quanto ao tema. Ah, Angélica, por que isso? Porque tem aluno, por exemplo, que ele vai falar, né, sobre um tema só informando. Então, só colocando informações, sem colocar o ponto de vista dele. Ou seja, o que ele acha sobre o tema, tá? Então, é importante a gente frisar aqui. Precisa ter o ponto de vista, a defesa do ponto de vista, o convencimento do aluno, tá certo? Então, é por isso que você precisa argumentar, tá? Outro ponto é que, às vezes, tem um aluno, por exemplo, ano passado, foram as doenças mentais. Aí uma pessoa faz um texto inteiro falando só sobre depressão. Veja, depressão é uma das doenças mentais, não é, né? Não engloba todas as doenças. E o tema falava sobre as doenças mentais. Então, se você foca em uma delas, você está tangenciando o texto. E aí você perde na competência 2 também, tá certo? Terceira competência. Na terceira competência, nós temos a competência que seleciona os argumentos. Então, você precisa organizar suas ideias e você precisa selecionar bem os argumentos. Olha, em relação às doenças mentais, eu preciso, né, pensar quais são os problemas. Os argumentos são os problemas, né, que são decorrentes dessa temática. Então, em relação às doenças mentais, por exemplo, um problema é o preconceito das pessoas, né? Então, muita gente não se trata porque tem preconceito em relação à doença. Ah, é o doido, né? É o louco. Então, isso é uma problemática. Outro problema poderia ser a negligência do Estado, né? O Estado, o governo, né, enquanto agente de transformação, né, ele não consegue, né, dar para a população, né, o apoio em relação a essas doenças. Então, a gente sabe, nós não temos, claro, no Sistema Único de Saúde, nós temos, né, a consulta psicológica, né, nós temos um acompanhamento, mas são todas as pessoas que têm acesso a isso? Não. Então, o descaso do governo, descaso governamental, a negligência estatal é uma outra problemática. E o ideal é que você, no seu texto, coloque sempre 2 problemas, tá? Então, neste caso aí, eu disse para vocês um exemplo. 1, o preconceito. 2, a negligência do Estado, tá bom? Quarta competência. A quarta competência, ela fala sobre a coesão do texto. E aí, o que é coesão? É você relacionar, é você interligar as partes do seu texto, demonstrando que há, né, coesão e coerência entre essas partes. Então, da introdução, né, ao desenvolvimento, do desenvolvimento à conclusão. Gente, a redação, ela é um todo, né, mas esse todo é feito de partes. Então, eu tenho uma introdução, eu tenho um desenvolvimento e eu tenho uma conclusão. Inclusive, elas se comunicam. Então, a introdução tem que trazer os elementos que vão ser abordados na argumentação, que é no desenvolvimento. O desenvolvimento, ele tem que dar margem para a intervenção, que é a conclusão do texto. Então, é um todo, né, formado por partes que se interligam. Por isso que é necessário que você tenha elementos coesivos, elementos que ligam as partes do texto. E esses elementos são chamados de conectivos, tá? Esses conectivos, eles vão dar para a gente, então, né, essa fluência do texto. Então, eu posso começar falando sobre as doenças mentais, como foi o exemplo que eu dei para vocês, né, no tema do ano passado. Eu começo falando sobre as doenças mentais, e aí, para relacionar uma parte do texto à outra, né? Então, dessa forma, nessa perspectiva, diante desse cenário, dado o exposto, e assim vai. Então, são conectivos.
porém, entretanto, todavia, mas, pois, e assim vai, tá certo, gente? Então, tem muitos... Boa noite. Então, tem muitos conectivos que podem ser usados, tá certo? Eu posso passar para a Val uma listinha de conectivos para que vocês possam dar uma olhadinha, né, até domingo, para que vocês possam utilizar, tá certo? E, por último, para fechar, nós temos a competência 5. Né? A competência 5 é a competência que exige do aluno que pense, que articule uma proposta de intervenção. E o que é essa proposta de intervenção? Né? Eu vou pensar em algo que possa colaborar com a problemática que eu estou abordando. Então, se eu tiver um problema que eu falei para vocês, né? 2 problemas, o preconceito e a negligência do Estado. Então, o que é que eu vou fazer para intervir? E aí eu tenho 5 critérios nessa competência. Um agente, que é quem, né, vai intervir nesse problema, uma ação, que é o que, né, vai ser feito para intervir, um meio, né, que é como eu vou fazer essa ação para intervir, um efeito, que também é chamado de finalidade, né, que é o para que eu vou fazer isso, qual é a finalidade de fazer isso, e, por último, um detalhamento, que é uma informação a mais na sua proposta, tá? Então, esses critérios, eles têm que se relacionar, por quê? Porque vai fazer, né, com que você, né, demonstre que você tem conhecimento e que você pode intervir num problema, que você consegue articular, né, uma intervenção para um problema na sociedade, tá certo, gente? Então, essas 5 competências, elas são as competências que vão trazer para vocês os 200 pontos e somando cada uma, né, nós temos 1.000 pontos, tá? Então, o aluno que tira 1.000 pontos é aquele aluno que consegue articular todas as competências. Todos vocês, né, são capazes de chegar ao 1.000. Mas a gente precisa pensar em cada parte, então, né, do texto, porque o texto não é só, veio uma inspiração agora, eu vou fazer, né, algo. Não, a gente precisa articular o nosso conhecimento de mundo, né, as nossas ideias, para que a gente consiga refletir sobre esse tema, que é um tema polêmico, que é um tema problemático, tá certo? Então, sempre vai ser um problema. A professora tem a possibilidade de ser um tema neutro? Jamais. Inclusive, vocês têm que deixar muito claro o ponto de vista de vocês. Se você concorda, se você discorda com aquela temática, né? E isso é algo necessário ao texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, as competências, elas são, né, aquilo que move, que movimenta o texto, tá? E aí eu preciso fazer com que elas, né, tenham essa relação entre as outras e realmente a correção ela é feita dessa forma, tá? Eu corrijo, né, a redação há uns anos já e eu vejo que é o seguinte, muitos alunos, eles não conseguem articular as ideias e aí eles saem colocando de uma forma assim aleatória. Cada coisa que vem na cabeça, eles vão colocando. E, na verdade, o que a gente precisa realmente é, lá no nosso rascunho, colocar, a gente pode até colocar em forma de tópicos as nossas ideias, mas a gente só pode colocar no texto aquilo que você achar que realmente é importante. Inclusive, quanto mais complexa for a informação, melhor para o seu texto, porque demonstra que você tem uma autoria, tá certo? Então, essa redação, ela é importante nesse sentido, tá? Você precisa demonstrar o seu poder de convencimento. A gente chama de poder de persuasão, tá? Então, é preciso que você faça isso do início ao fim do texto, para que assim o corretor ele possa entender que você sabe. Aí vamos para uma coisa, né, bem importante. E as dicas, que eu acho que é algo bem interessante, já que a gente está tão próximo da prova, né? Gente, vamos pensar que você, né, não conseguiu ter uma boa, né, uma boa formação para fazer essa prova. E aí, como é que você vai fazer na hora que você chegar, abrir a prova e tiver lá a sua redação? Primeira coisa, você lembrar que se o texto ele é, né, adequado à norma padrão culta, eu não posso ter nenhum grau de informalidade. Então, tudo que vocês tiverem, né, relacionado, por exemplo, palavras informais, não é? As gírias, tá? Jargões, ao internetês, né? Todas essas palavras que estão nesse universo informal, de uma linguagem coloquial, não são bem-vindas no texto, tá? Angélica, eu posso colocar entre aspas a ideia que você não coloque, porque o texto
ele é um texto formal. Então, se ele é adequado à gramática, não posso colocar a informalidade. A linguística aceita a informalidade. A gramática, ela não aceita dentro de um contexto formal, tá? Então, palavras informais, expressões informais, jamais, tá? Outra dica importante. Quando você pegar o tema da redação, olhe os textos e já sai anotando o que você pode colocar em relação àquilo ali. Então, quais as informações que você consegue lembrar em relação àquele tema, tá? Terceira dica também. Gente, é importante que quando você for pensar na problemática, quais são os problemas que você vai abordar no seu texto, você entenda que os problemas eles precisam ser algo que realmente fazem com que a sociedade, né, ela não consiga, por exemplo, se desenvolver, ou aquilo ali afete, né, a convivência social. Então, a negligência do Estado, não é? A questão do preconceito, como eu falei para vocês, tá? O descaso, a omissão da sociedade e assim vai. Então, coisas que realmente são, né, graves, né, que fazem com que as pessoas, né, tenham uma mudança no estilo de vida, ou que, né, que as pessoas tenham algum impedimento, né? Então, assim, que algo que não desenvolva a sociedade, de preferência, tá certo? Outra coisa importante, né, para dizer para vocês, a intervenção, ela é muito importante, inclusive é a parte mais difícil do texto. Então, se você puder dar uma atenção para a intervenção, tente pensar em algo que seja eficaz, né, que possa mudar aquela realidade, que é o problema que está sendo abordado na redação. Se você conseguir fazer isso, você já vai movimentar, né, no seu texto a ideia, a persuasão, né? E o corretor ele vai gostar disso. Outro ponto importante, situações que levam a nota zero, tá? E aí uma coisinha que eu vou falar antes, que é algo estrutural, mas vocês precisam saber. O texto ele tem parágrafos e é ideal que vocês usem pelo menos 4 parágrafos. Eu digo para vocês que, né, nem usem mais do que isso, nem menos. 4. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, que é a proposta de intervenção. Usem 4 parágrafos. Usem 4 parágrafos. Repitam isso para que vocês não esqueçam. Então, para demonstrar que você está fazendo um parágrafo, você coloca lá os 2 dedinhos, né, da margem para começar a escrever seu texto. Porque isso é um problema de estrutura. Se você não fizer, você vai ter problema, tá certo? Outra coisa importante, título. A redação não cobra, não exige que você faça um título. Se você não consegue fazer um título legal, então não faça, não arrisque para não perder. O tema não é o título. O tema é a temática. Só, não é título. Não coloque como título, porque você vai perder, né, já na correção do seu texto, tá bom? Então, essas são questões de estrutura. Situações que levam a nota zero. E aí eu vou deixar bem claro para vocês não esqueçam disso, porque é super importante. Qualquer tipo de desenho na prova zera a redação. Qualquer tipo de desenho. Aí eu estou ali concentrada e estou fazendo uma estrelinha, uma bolinha. Se o corretor identificar, você, né, vai ter a redação zerada. Assinatura. Qualquer tipo de assinatura, qualquer tipo de nome fora do texto vai zerar a sua redação também, porque a assinatura ou data zera a redação, tá? Outra coisa importante, né, em relação ao texto. Tudo que você escreve fora da margem não é considerado. Inclusive, para a gente que é corretor, quando vem a foto da folha, né, no caso, o escaneamento, né, da folha, nem aparece o que está fora da linha. Se você colocou, a gente nem vai ver. Então, vai ser erro de toda forma. Cuidado, está chegando perto do final da linha, né? Se a palavra já tiver começado, usa o if, separa a palavra, mas se não tiver, não passa da linha, porque isso é um problema também, né, bem grave e faz com que você perca ponto, tá certo? Então, são coisas que a gente precisa entender. Outra situação que leva a nota zero, qualquer tipo de menção à prova. Então, por exemplo, uma reflexão sobre a prova, mencionar o seu texto, tá certo? Falar com a banca de correção, né? Então, assim, qualquer tipo de menção faz com que você zere também. Dizeres religiosos, como, por exemplo, Jesus é meu salvador, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo
que for de reflexão também, que reflexão religiosa não cabe na redação e é uma situação que leva a nota 0, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado com essas situações, tá, gente? Texto feito em outra língua. Por incrível que pareça, tem alunos que gostam, né, de aparecer e aí fazem texto em outra língua. Eu já peguei, por exemplo, um texto que estava todo em espanhol. E aí o texto foi zerado porque a língua vernácula é o português. Você não pode fazer uma redação, né, com uma outra língua. Se você tiver uma parte do texto, né, com, por exemplo, eu vou usar uma música, né, dentro do meu texto, e aí essa música tem um título que é em inglês. Tudo bem, você vai justificar porque está usando aquilo ali. Mas se for fora do contexto, não utilize, tá certo? Então, sem menção, né, sem mensagem, sem assinatura, sem desenho, ter muito cuidado com relação a isso. Não fazer nenhum tipo de brincadeira na prova, se isso for também algo identificado, você vai, né, ter sua prova zerada. Aí a redação ela tem um peso muito importante, de 20% da nota do Enem. Né? Então, assim, tenham muito cuidado com todo o detalhe da redação, tá certo? Eu fiz até, tem um materialzinho que eu vou pedir para a Val compartilhar com vocês, tá? Que eu vou até mostrar. Posso compartilhar aqui, né, Val? Pronto. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Mas eu compartilho e ela vai mandar para vocês, tá certo? Porque hoje não ia dar para falar, eu queria ter até mais tempo para falar aqui, mas como eu não vou conseguir, eu vou só mostrar para vocês e aí Val compartilha, tá bom? Então, estrutura da redação, mostrando a estrutura, né, da introdução, tá? Então, introdução, eu contextualizo o tema, a tese é o meu ponto de vista, o repertório sociocultural é um conhecimento de mundo, né, que eu tenho de outra área que eu posso relacionar ao meu texto. E os meus problemas, né, que tem que também vir aqui. No desenvolvimento, a argumentação, mais repertório, que também é conhecimento de mundo de outra área, né? E a conclusão, né, que é a retomada do problema, mais os critérios que eu falei para vocês, agente, ação, meio, efeito e detalhamento, tá? As competências que eu já falei também, né? Para vocês não esquecerem da elaboração, né, da redação, isso aqui é também em forma de dica para vocês. Em relação às competências, o que é mais recorrente de desvios? Então, para vocês terem cuidado também, tá? Em relação aos repertórios, dicas aqui que vocês podem usar em repertórios, como citação, filmes, séries, livros, músicas e outras coisas mais. A estrutura de um parágrafo de desenvolvimento, como fazer, tá? E aí um exemplo, dicas gerais, né, sobre a redação. E eu coloquei para vocês aqui também uma abordagem de uma temática, que é uma temática que eu acredito que há muitos anos a gente espera que caia na prova. Se, né, lógico, não aparecer, mas vocês já vão ter aí um pouquinho mais de conhecimento de mundo. Eu escolhi essa questão do eixo temático das minorias, né, dos grupos fragilizados e da violência, e o tema, né, que é a valorização da matriz indígena na formação da diversidade cultural brasileira. Então, aqui tem várias coisas falando sobre, né, essa temática, tá? E aí vocês vão, né, ter esse slide aí, essa mãozinha para poder estudar, tá certo? Em relação ao texto. Daqui para domingo, dá para vocês fazerem aí um pouquinho de estudo, né, sobre redação. Eu acho que vai ajudar vocês, tá bom? Mas eu vou compartilhar com a Val para que ela possa também dividir com vocês. E aí eu vou abrir agora para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente tirar algumas dúvidas, né? Tirar algumas dúvidas em relação à redação. Fico aqui à disposição de vocês para que a gente possa conversar. E quando vocês forem falando, também vou lembrando e falando de mais detalhes da redação, tá? Como o Val disse que tinha, né, algumas pessoas que estavam bem interessadas, a gente abre para esse momento e vamos, né, tentar ajudar vocês aí com o que eu puder, tá certo? Ok? Pronto, Val. E aí, como é que a gente faz agora? Será que alguém tem coragem de perguntar? Pois é, né? Nesse momento é o momento de vocês tirarem as dúvidas aí, né, pessoal? Principalmente no ciclo 6, pessoal que vai prestar aí a redação no próximo domingo. Então, vamos lá, ver se alguém
tem alguma dúvida para tirar, e vamos dar esse espaço para isso. Aproveite, gente, é todo dia que tem uma Angélica Linhares à disposição de vocês, não. De nada, deixa de coisa, estou aqui para ajudar. Bora lá, Leandro, se pronuncia aí, Ana Maria, Aline, Larissa, Pedro Mariano, né? Sandra, Aline Carla também, Sabrina. Algum de vocês já fez a prova? Né? Já fez a prova? Eu não fiz, não. Mas vai fazer esse ano a primeira vez, Leandro? Você vai fazer? Acho que sim. Ana Maria também não fez, mas vai fazer esse ano? Vai fazer domingo? Como é que tá isso aí? Eu também nunca fiz, vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Que maravilha, muito bem, muito bem. Mas como é que você está, Larissa, em relação à redação? Está tranquila em relação ao texto? Já tinha conhecimento, né, do que caía na prova? E aí? Como é que Ainda não tinha conhecimento, mas, né, tô entrando no assunto. Jesus. É muita coisa, não é? Sim. Inclusive, gente, nós, professores, trabalhamos com os alunos, assim, normalmente, pelo menos um ano, né? Para trabalhar toda a parte de estrutura, certo? De estrutura e também de conhecimentos de temas diversos. Então, a gente trabalha com vários temas. Porque, na verdade, eu acho que assim, a grande sacada, né, do aluno é ele entender que é o seguinte: todo tema ele vai ser abordado com algo que vocês já estudaram. Todo tema, né? Não tem como vir um tema que você nunca estudou. Então, em alguma disciplina, né, da escola, você conseguiu ver algo sobre a temática. Então, é justamente você conseguir compreender que esse tema tem algo importante que você vai trazer informações que se relacionem a ele, tá? Então, assim, é muita coisa de estrutura, eu sei que é muita coisa, mas se você conseguir entender que as informações que estão ali, né, elas são importantes para que você possa demonstrar que você entende sobre a temática, tá tudo certo. Então, talvez você não conheça a estrutura profundamente, mas se você souber disso, né, conseguir fazer um parágrafo que apresente a temática, né, 2 parágrafos que falem sobre os problemas que você está abordando e finalizar com uma intervenção, fica tudo certo, tá bom? Então, assim, isso eu acho que é o mais importante para que você consiga, né, chegar a uma nota, né, de excelência na redação, tá? E se pelo menos chegar na nota de excelência, você conseguir chegar numa nota que seja uma nota suficiente para você, né, entrar no curso que você almeja, né, ou então ver uma possibilidade dentro, né, do seu universo, né, de perspectiva aí em relação ao curso, e é isso. Mas a redação realmente, né, ela é muito importante, até porque a gente precisa, pelo menos na teoria, a gente tem que sair do ensino médio sabendo fazer um texto, né? Então, articular ideias, escrever um texto que tenha, né, ideias coerentes, que sejam interligadas. Essa é a grande perspectiva da prova em relação ao aluno, tá? E eu acredito que vocês conseguem fazer isso, né? Até relacionar, por exemplo, né? Val já participou de uma aula minha, né, do meu curso, falando sobre a parte de geografia, né? Geografia política. Então, a gente conseguiu relacionar, né, linguagens e geografia, né? Então, a gente até participou com o tema do desemprego, não foi, Val? Falando sobre o desemprego. Então, a gente viu Isso que, mesmo. As informações que Valéria trabalha com você de geografia são informações preciosas, muito preciosas, para a prova de redação, né? Inclusive, eu fico brincando, toda vez que eu convido alguém, né, que é algum amigo meu de outra área, para falar no curso, eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que voltar a estudar, né? Porque tem informações assim que eu sei fazer um texto sobre qualquer tema. Porque, lógico, eu também tenho que saber, né? Sou professora, tive formação para isso, então eu tenho que saber. Mas eu não consigo chegar a fundo em algumas temáticas porque eu não sou especialista na área. Então, eu consigo falar sobre desemprego, né? Falar que o desemprego ele é decorrente de situações como crises econômicas, mas eu não consigo chegar na profundidade porque eu não estou ali estudando a geografia todos os dias. Então, é justamente essa ideia que a prova tem. Olha, o aluno ele não tem que saber,
né, informações que são informações específicas de uma área, mas ele tem que saber informações para que um texto seja construído, né, e para que uma ideia esteja ali, né, presente. Então, eu acho que é isso, de fazer um texto mesmo, de conseguir colocar a mão na massa e escrever. Imagina um aluno, né, passar 15 anos na escola e aí não conseguir fazer um texto. Então, por isso que a prova do Enem, ela cobra, né, nesse sentido. Tem suas falhas, como toda prova tem, mas eu acho que, né, essa ideia da redação, a redação ela consegue ser né, democrática. Né? Talvez não seja ainda o que a gente espera, né, porque precisa, né, de algumas alterações. Mas a prova, né, é uma prova que ela, para um aluno do ensino médio, é uma prova tranquila. Né? Uma prova que tem muitos detalhes, né, muitas coisas que precisam ser movimentadas mesmo, mas é algo que vocês conseguem fazer, tá? Perguntem mais, que estou aqui para ajudá-los. O que é que vocês pensam mais em relação à prova? E aí pode ser, gente, curiosidade, né? Pode ser uma partilha mesmo, né? De vocês falarem algo. Estou aqui para ajudar. Não precisa ser nada de outro mundo, não. Tirem as dúvidas que vocês tiverem mesmo. Perguntem, né? Isso é importante para eu poder ajudar. Quem se arrisca? Pelo visto, Angélica, eu acho que eles absorveram 100% das informações e não tem dúvidas. Que bom, que coisa boa. Porque esse povo é muito tímido, mulher. Você precisa ver na Eu sala sei. de aula. A gente sabe, né? É só É muda verdade. o espaço. Mas é sempre a mesma história, né? Em sala de aula, a gente tem vergonha mesmo. Mas eu quero ajudar. Eu posso ter uma pergunta também. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Pode cair Leandro. também sobre o assunto sobre. Pode cair também um assunto sobre o assunto sobre o Covid-19 também, né? Então, estamos na pandemia, né? Então, eu acredito que um tema falando especificamente sobre a Covid não seria algo muito estratégico, mas pode ser alguma temática que tenha sido influenciada por essa situação da Covid, tá? Então, por exemplo, se você pensar um pouquinho, ano passado, a questão das doenças mentais foi algo que se relacionava à Covid, né, Leandro? Porque vamos pensar um pouquinho, ano passado nós passamos praticamente um ano inteiro, né, em reclusão, né? Isso que eu digo, nós estávamos todos presos. E aí, isso mexeu com o psicológico de muita gente, de muitos de nós, né? Por exemplo, eu estava grávida, eu não saía de casa. Eu ficava, né, assim, só ia ao médico mesmo, mas o medo, né, que a gente tinha de sair era muito grande. Então, isso mexe com o nosso psicológico. Imagina uma pessoa, né, que saía para trabalhar todos os dias, né? Ficava fora de casa, e aí do nada, né? A gente começa a viver uma pandemia, todo mundo fica em reclusão, e isso mexeu com as pessoas, sim. E claro que a gente tem até hoje já uma pesquisa apontando que nós temos um índice muito maior de pessoas ansiosas e depressivas após, né, a situação da Covid. Ainda estamos vivendo a pandemia, mas esse é um dado, né, muito novo, muito novo. Talvez daqui a 5 anos a gente tenha essa noção do que foi isso mesmo. Mas nós temos casos, né, muito reais de pessoas que estão passando, né, por essa situação. Então, pode vir algo que se relacione à Covid, sim, mas se relacione dessa forma, entende? Não que seja falando sobre pandemia, mas poderia ser falando sobre a importância da ciência nessa situação né, de pandemia. Poderia ser algo falando sobre a importância da vacinação também, né? Pode ser algum tema que, por exemplo, a questão do trabalho, né? Quantas pessoas não ficaram desempregadas em decorrência da situação da pandemia? Muitas, né? Muitas pessoas. Poderia ser um tema como a uberização, né? Quantos trabalhadores não estão aderindo, né, a trabalhos por aplicativos, né, com outras formas, né, de trabalhos informais por falta de oportunidades formais, né? Então, há um crescimento do trabalho informal no Brasil, decorrentes da Covid-19. Então, pode se relacionar, sim, Leandro, a essa situação, tá certo? Muito bem. E aí? Uhum. Quer falar? Angélica, Olá! eu estou aqui na escola, aí eu estou aqui de máscara, porque realmente a gente não pode entrar.
Foi um prazer muito grande assistir tudo, olha. Amei, aprendi coisa que, nossa, Que você bom. falou até de saúde, de tudo, saúde mental, saúde física. Olha, amei mesmo. Muito Essa obrigada. zerada da prova, isso foi tão importante que eu já quero que Valéria passe a gravação para eu ouvir de novo. Com certeza. Tem muitas informações como é que zera, que eu não sabia de tudo isso, sabe? Olha, que bom. Eu Vamos combinar um outro momento, né, Val? Quem sabe presencial, para eu poder muito conversar bom. com vocês, né? Com mais tempo, a gente fazer um momento aí de discussão sobre redação. Mas Já eu estou me amei. contando. Tá certo. Mas contem comigo, tá certo? Realmente hoje foi para ajudar os alunos, mas no outro momento, né, podem chamar, que eu, com certeza eu participarei, tá certo? Eu não tenho nem como agradecer, Angélica. Eu nem tenho nem como Nada, agradecer. Porque não podia ser melhor. Viu? Muito Pena obrigada. que nem todos puderam entrar, mas foi muito bom mesmo. Obrigada. Agradeço aí a Valéria também por essa iniciativa. A Val é uma amiga do coração. Ela sabe que pode contar comigo quando precisar. A gente fica aqui nessa rasgação de seda, né, minha gente? Deixa eu só tirar da gravação, para não ficar muito longo. Eu tô Mas... indo eu tô aqui fechando a